Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo, mais um estudo, quarto capítulo do livro Lourenço Prado, do livro Alegria e Triunfo de Lourenço Prado. Caramba, muito legal, né? Os outros capítulos foram muito legais, né? Eu tenho certeza que você gostou. Muita gente me escreveu, mandou mensagem lá no Instagram, mandou mensagem nos grupos, no meu WhatsApp. Foi muito legal, gente. E eu posso garantir para você que os próximos capítulos serão ainda melhores. Hoje a gente vai estudar sobre a lei da não resistência. E eu vou procurar sempre manter o respeito ao pensamento do autor, mas sempre que for necessário algum esclarecimento, eu vou trazer para você esse esclarecimento dentro desse universo da metafísica, tá bom? Antes da gente iniciar, eu peço a você que, se não for inscrito, se inscreva para ser notificado dos próximos estudos, né? Para ser notificado dos próximos vídeos. Tem muita coisa boa vindo por aí, então se você se conectar aqui, você vai ser muito agraciado por essas novidades, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Estamos aqui estudando o capítulo 4 e hoje é a lei da não resistência. Não resistais ao mal. Ele começa assim o capítulo, né? Trecho bíblico de Mateus 5,39. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Texto de Paulo em Romanos 12:21. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João 4:4. A lei da não resistência é um princípio espiritual, por meio do qual podeis harmonizar-vos com todos os obstáculos e oposições, mudando-os em elementos de progresso e aperfeiçoamento. Na Terra, nada pode resistir a uma pessoa absolutamente não resistente. Aí ele dá um exemplo aqui que tem uma filosofia chinesa que fala da água, né? Que a água é um elemento mais poderoso porque é perfeitamente não resistente. Não opondo resistência, pode arrebentar uma rocha e arrastar tudo que estiver na sua frente. Jesus Cristo disse: não resistais ao mal, pois saiba que na realidade não existe mal e, portanto, nada há que se deva resistir. O que isso significa quando Cristo diz não resistais ao mal? A gente está aprendendo aqui, a gente está vendo aqui, porque é uma questão de um entendimento, um parar para pensar realmente, tá? Quando a gente fala assim, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, onipotente, único e todo poder. Não tem dois poderes embatendo. Não tem o bem, não tem o mal. Não tem duas forças opostas em luta tentando ganhar alguma coisa. Isso não é real, né? A gente foi condicionado a pensar dessa forma. E a maneira que Cristo teve de apresentar esse entendimento foi falando isso, não resistais ao mal. E aí a gente vem trazendo aqui para a nossa atualidade, né? Por exemplo, Jung dizia, tudo que você resiste, persiste. Então, se você está resistindo a alguma coisa que você, dentro da sua visão superficial, considera mal, você está dando vida a isso. Você está dando energia a essa situação. E é isso que faz com que ela permaneça na sua vida. A gente aprendeu lá ao longo do estudo anterior o quanto que a gente desperdiça energias com coisas que a gente não quer ver presente na nossa vida. A gente julga como sendo algo mal, mas às vezes aquela situação que trouxe às vezes tanto problema, né, dor de cabeça, desafios, né, teve que fazer você aprender coisas, teve que fazer você sair do lugar. Na verdade, era a forma que você tinha de vencer, de superar e de expressar o seu melhor. Então, a gente entende que quando você está em resistência a uma determinada situação ou a um determinado processo, você está dando vida e forma e existência a isso. E é aqui que a gente precisa começar a pensar de uma forma diferente em relação ao que nós julgamos erroneamente como sendo mal. Então vamos prestar atenção nisso. O mal provém da má imaginação humana ou da crença em dois poderes, o do bem e o do mal. Conforme a lenda primitiva, Adão e Eva comeram o fruto de Maia, a árvore da ilusão, e viram dois poderes em lugar de um só, que é Deus. Portanto, o mal é uma falsa lei que o homem estabeleceu para si mesmo por meio do psicoma ou sono da alma. Sono da alma é um estado de alma humana hipnotizada pela crença racial no pecado, moléstia e morte. E essa crença é apenas um pensamento carnal ou moral e ilusório. É como se você saísse do centro do teu ser,
fosse a superfície do teu ser, e na superfície do teu ser você só enxerga a dualidade. Esse senso de dualidade é que cria o sofrimento. Quando você está no um, você enxerga o todo. E quando você enxerga o todo, nada lhe atinge, nada é mal. Tudo faz parte de um processo, tudo é forma de expressão de alguma maneira. Agora, quando você está na superfície, que você enxerga a dualidade, você vai naturalmente embater, conflitar, resistir. E essa resistência, além de desperdiçar muito a sua energia, provocar doenças, fazer você incorrer em diversos erros, né? Tirar você do alvo que você tinha, do alvo espiritual inicial, que é permanecer nessa unidade, você acaba entrando em sofrimento. Você acaba desperdiçando a energia espiritual de criação. Você vai dando forma e vida àquilo que você está acreditando. Lembra? Lá no estudo anterior, quem aí não estudou, quem não viu, dá uma olhada aqui nas nossas playlists aqui, você vai ver o estudo dirigido anterior em que ele fala sobre essa questão do desperdício de energia. A natureza da nossa energia espiritual é criar, é dar vida, é dar forma. Então, se eu olho algo e julgo mal, né, eu julgo aquilo como sendo mal, ou seja, eu resisto àquela situação, de alguma forma, eu estou dando atenção a ela, eu estou direcionando a minha energia criativa para essa coisa, para essa situação. E o que a minha energia, a natureza espiritual dessa energia que eu tenho, vai fazer? Vai dar vida a essa situação. Ou seja, essa situação, além de permanecer, vai atrair outras situações semelhantes. Pessoas semelhantes, situações semelhantes. Exemplo. Vamos supor que você tem muito medo de assalto, você tem muito medo de ser roubado. Você toma todos os cuidados possíveis, tem muito medo disso. Então, o foco da tua energia criativa, espiritual, ela está sendo direcionada para roubo, certo? Para o medo do roubo. O que vai acontecer? Você vai viver sofrendo ameaças de roubo, você vai viver talvez sendo assaltado, você vai encontrar pessoas que passaram pela mesma situação, que só falam disso, e você vai ser o tempo inteiro sendo retroalimentado por esse tipo de informação que vai fomentar ainda mais o seu medo, vai pegar a sua energia criativa, vai dar ainda forma mais e mais a respeito disso. A gente faz isso com tudo na nossa vida, com situação de escassez e pobreza, com situação de saúde, né? Com situação, hoje em dia é muito curioso, assim, se você observar, as pessoas às vezes recebem um diagnóstico, para onde que elas vão? Lá no Google. E aí elas vão olhar toda a história, né, do que pode acontecer com aquele diagnóstico que foi recebido do médico. Ela já vai criando, fomentando, dando mais forma, dando mais existência à doença. E aquilo fica permanente na vida dela, né? Ela demora a se curar. Às vezes não era tudo aquilo, às vezes foi um diagnóstico, né, infeliz, errado. E ali a pessoa acabou dando forma, dando vida àquela situação. Tem todos os sintomas, mas não tem a doença. Eu já vi isso acontecer, por isso que eu tô falando para você. Então preste atenção, porque a gente faz isso muitas e muitas vezes na nossa vida. Então vamos seguir aqui o nosso estudo, certo? Saia do sono da sua alma, né? Foi isso que ele falou, esse sono da alma, que é quando a gente está na superfície do ser, nesse estado de hipnose, nesse estado de engano, né? De duas forças contrárias em combate. Deus é onipotente, é todo e único poder. Só para você começar aí a fermentar isso na sua cabeça. Sua alma é a sua mente subconsciente, a qual recebe e expressa tudo o que sentires profundamente em seu íntimo. Seu corpo e seus negócios são expressões exatas do que idealizardes em sua imaginação e em sua alma. Então, a sua alma, você sabe que ela está ligada à sua mente subconsciente, e o subconsciente ele vai realizar exatamente aquilo que ele está recebendo, né, do seu dia a dia, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Se você estiver doente, é porque mentalizastes doenças. Se sois pobres, é porque pensastes na pobreza. Se sois ricos, é porque esperares a riqueza. Então, quer ser rico? Pense sobre coisas de riqueza. Pense sobre crescimento, sobre expansão. Quer ter saúde? Pense saúde.
né? Viva, né, uma atmosfera saudável, pense coisas boas, cuidado com o que você pensa, com o que você sente, para não influenciar o seu corpo, porque você sabe que o que você pensa, o que você sente, infalivelmente influencia o seu corpo, a sua vida, os seus negócios. Aí aqui ele coloca uma questão que muita gente faz, pergunta, né, a respeito disso de verdade, assim. Por que as criancinhas adoecem? Né? Às vezes elas não elaboram pensamentos e tudo. E ele explica aqui por que elas adoecem. Aí ele diz assim: embora sejam muito pequenas para saberem o que isso significa, vou responder. As crianças, elas são sensíveis e receptivas aos pensamentos dos que as rodeiam e muitas vezes expressam os temores dos pais. Isso, gente, eu explico muito na questão da rede emocional. Eu sempre falo que as redes emocionais nossas e dos nossos pais, elas são extremamente entrelaçadas. Até adultos a gente ainda tem esse entrelaçamento com a rede dos nossos pais. Então a gente é completamente nutrido por essas redes. Então se essa rede emocional dos pais ela está desequilibrada, desarmonizada, a criança, mesmo que ela não veja, né, vamos dizer assim, eles pensam mal, eles são críticos, eles não brigam efetivamente, mas a mente deles, os sentimentos estão entrelaçados numa série de coisas em desequilíbrio. A criança, ela está ali sendo nutrida por esse sistema, ela vai captar tudo isso e o corpo dela, como não tem muitas barreiras, a mente dela não tem muita barreira, o corpo acaba expressando esses problemas com muito mais velocidade, com muito mais rapidez do que os pais, por exemplo, né? Então isso é algo que realmente acontece. E aí ele conta aqui, fala uma frase de um professor de metafísica que dizia o seguinte: se não dirigirdes pessoalmente a sua mente subconsciente, alguém a dirigirá em seu lugar. Muitas vezes as mães atraem inconscientemente moléstias e desastres para seus filhos por alimentarem a miúde pensamentos de medo e a respeito deles e estarem a todo momento observando se apresenta algum sintoma de moléstia. Perguntando-se a uma senhora se a sua filha tinha tido sarampo, ela respondeu prontamente: ainda não. Porque é o temor que a mãe tem, né, pelo filho, quando ela coloca ainda não, ou seja, eu sei que ela vai ter, eu admito que ela vai ter. Ela já estava criando isso mentalmente para a filha, né? Então, se você centralizar e se firmar no pensar reto, se apenas enviardes pensamentos de bondade para o seu próximo e não tiver medo, nunca sereis tocados ou influenciados pelos pensamentos negativos dos outros, pois só podereis receber pensamentos idênticos ao que emitirdes. A resistência é para vós o inferno, pois vos coloca num estado de tormento. Então, quando você está resistindo a alguma coisa, de fato, você está criando conflito. E onde há conflito, não há paz. É disso que ele está falando aqui, né? E aí ele começa a contar aqui a história de um metafísico, falando sobre uma experiência dele em relação a uma circunstância, né? Uma fórmula que ele utilizou para acabar com essa tendência à resistência. É bem legal, dá para a gente aplicar no nosso dia a dia. Presta atenção nessa história que vai ser bem legal. Em certos períodos da minha existência, fui ministro e batizei muitas crianças, dando-lhes os nomes mais variados. Hoje, porém, somente batizo os acontecimentos, dando a todos eles o mesmo nome. Se tenho um insucesso, batizo-o com o nome de triunfo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece uma brincadeira, né? Mas é para você fazer mesmo, porque funciona. Se você experimentar, você vai ver que funciona. Porque é algo assim, tem algo te importunando, né? Qual foi a forma que ele conseguiu de resolver? Eu te batizo como paz, como sucesso, como algo que me deixa feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse processo é uma aplicação da grande lei hermética da transmutação, efetuada por meio da não resistência, na qual, empregando a palavra expressa, o indivíduo transforma o insucesso em êxito. E aqui ele começa a contar uma história de uma moça que precisava de dinheiro e ela conta nela, ela aplica esse princípio da não resistência. Então ele coloca assim: ela sabia que para se manifestar seu suprimento, devia primeiramente sentir que o tinha recebido, pois é preciso que um sentimento de opulência preceda a manifestação. Certo dia, veio-lhe a ideia de que estava resistindo à situação e vendo dois poderes, em vez de um poder só.
Qual é o poder que você quer ver sobre a sua vida? Qual é o poder que você tem certeza que é a única existência possível? É a onipotência divina, é o espírito do onipotente em todas as coisas, porque ele é onipresente. Então, quando você se alinha a isso e você declara esse exercício, essa prática, com essa visão, sentindo que você quer, né, ver resolvido e como já resolvido, você vê a mágica acontecendo. Então, olha só, em vista disso, ela abençoou a situação com o nome de sucesso. Começou a fazer a seguinte afirmação: visto que só existe um poder, Deus, este homem está aqui para o meu bem e minha prosperidade. Exatamente o que parecia não ser. Porque ela tinha um problema com uma pessoa, né, que estava ali fazendo cobranças, né? Pouco tempo depois, por intermédio daquele homem, conheceu outra mulher que lhe deu por serviços prestados alguns milhares de dólares. E o homem mudou-se para uma cidade afastada, desaparecendo harmoniosamente de sua vida. Fazei a miúde a seguinte afirmação: cada pessoa é um elo áureo da cadeia do meu bem, pois todos os homens são Deus em manifestação, à espera da oportunidade dada por mim para servirem ao plano divino de minha vida. Disse o metafísico: abençoai vosso inimigo e o privareis de sua munição. Com efeito, assim, as setas serão transformadas em bênçãos. Só podereis adquirir uma ideia justa da não resistência por meio do entendimento espiritual. Não é simplesmente afirmar algo, é realmente compreender a lei da não resistência. Você vai parar de resistir porque você já entendeu que só existe um Deus que preenche todos os espaços. Não existem duas forças em luta, não existem duas forças em conflito, em embate. Só existe Deus e o que vem de Deus. Então, quando você se alinha a esse entendimento e declara esse princípio da transmutação, vamos dizer assim, você vê o resultado acontecendo. E realmente esse resultado acontece. Sem dúvida, ao aplicardes a lei da não resistência, muitas vezes tereis um pensamento de revolta. Não quero ser um capacho humano. Entretanto, se empregardes a não resistência com discernimento, ninguém será capaz de vos calçar os pés. Em lugar de pensar as ideias divinas nunca entram em conflito, a chamada virá em seu devido tempo, deixando a inteligência infinita à disposição das coisas. Então, ele vem contando aqui a história, né, de algumas pessoas, dando exemplos, né? E o que isso significa? Que quando você tem a compreensão da lei espiritual de fato, dessa lei da não resistência, quando você tem entendimento da unidade, da lei da unidade, você não está sob a lei, você está sob a graça divina. E uma vez que você expressa essa graça, ela se concretiza na sua vida. Então ele dá até um exemplo aqui de uma pessoa, né? Uma pessoa que teve êxito ao fazer a seguinte afirmação: não posso perder qualquer oportunidade que me pertença por direito divino, pois estou sob a ação da graça e não da lei. E assim essa pessoa alcançou o que buscava. É somente quando o mar está calmo que o vosso barco entra no porto. Enquanto resistirdes a uma situação, ela continuará a existir. Se fugirdes, ela correrá ao vosso encalço. Então, se você resiste, ela continuará. Se você fugir, ela vai atrás de você. Que é quando você pensa assim: eu vou para longe, não quero mais saber dessa pessoa e tal. Aí onde você vai trabalhar, onde você vai morar, tem alguém que tem o mesmo perfil e o mesmo comportamento da pessoa pela qual você se mudou, você se afastou. Isso acontece, né, gente? Jesus disse: concordai imediatamente com o adversário. Isso está em Mateus 5:25. Isso quer dizer que deveis concordar em que a situação contrária seja boa, que não deveis vos perturbar por ela, pois cairá por si mesma. A situação desarmônica que existe em vossa vida é o resultado de alguma desarmonia dentro de vós mesmos. E a gente, quando começa a estudar a metafísica, às vezes a gente vê pessoas assim, muito sofridas, com a vida realmente muito difícil, e o ponto mais difícil para elas é entender que tudo que está acontecendo aqui fora é resultado de algo dentro delas, ou seja, que elas são responsáveis por aquele acontecimento. Muitas têm muita dificuldade de aceitar isso, porque foram incutidas, educadas a raciocinar e pensar e agir
sob a ótica do vitimismo. E quando a gente está falando de lei espiritual, de metafísica, nós estamos falando de total responsabilidade. É aqui que muita gente tropeça, né, achando que pode manipular o desejo das outras pessoas, que pode ter poder sobre as outras pessoas, ou que, sabe, a coisa vai mudar magicamente. Ela só muda magicamente quando muda internamente. Quando você compreende os princípios que dão base, os pilares que dão base, para que você consiga operar conscientemente com essas leis, ok? Se não existisse em vosso íntimo um estado emotivo correspondente a uma situação desarmoniosa, ela desapareceria imediatamente do vosso caminho. Diante de qualquer situação desarmoniosa, é preciso agir sobre vós mesmos e modificardes a sua atitude para que ela desapareça. Então, sempre que houver alguma situação difícil na sua vida, olhe para dentro de você, veja o que você fez, o que você está fazendo, que está errado e que precisa transformar. Uma vez que você transforme isso interiormente, você vai ver a coisa mudando também exteriormente. Isso não tem como fugir. A vida é um espelho e vos vedes apenas refletidos em vossos companheiros. Viver no passado é um modo de vida que vos levará à ruína, sendo uma violação da lei espiritual. Jesus Cristo disse: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. O único tempo é agora, você não tem que ficar olhando para o passado. Eu sempre digo que ficar pensando em coisas do passado é trazer o passado para o presente. E uma vez que você traz o passado para o presente, é o seu passado sendo plantado no seu presente e florescendo no seu futuro. Então, você está trazendo do passado, o seu passado para o seu futuro. Isso é uma dobra no tempo e isso acaba prejudicando a sua vida, porque você não está expressando o que você é, o seu avanço, o seu crescimento, a sua identidade espiritual em toda a sua excelência, né? O passado e o futuro roubam-vos o vosso tempo aproveitável. Deveis abençoar vosso passado e esquecê-lo, se vos mantém em limitações. E abençoar o futuro, sabendo que tem guardado para vós alegrias ilimitadas e viverdes completamente no presente. Sua vida deve estar ligada ao momento, portanto, afirmou um mestre. Olhai bem para o dia de hoje, essa é a saudação da alvorada. O dia de hoje é a saudação da alvorada, é a chegada do novo tempo. Deveis estar espiritualmente alertas, esperando sempre as vossas diretrizes e aproveitando toda oportunidade. É muito útil começar vosso dia com palavras retas, imediatamente depois de levantar. Fazei uma boa afirmação, por exemplo, a seguinte. Anota aí que essa afirmação é legal. Seja feita a tua vontade hoje. Hoje é um dia de realização completa. Dou graças a Deus pelo dia de hoje. Milagres seguirão milagres e as maravilhas nunca cessarão. Faça isso sempre ao acordar de manhã. Anote, essa afirmação e faça isso sempre. Aí ele ensina outra afirmação aqui. A seguinte afirmação produziu êxito para muitas pessoas. Tenho um admirável trabalho e sigo um maravilhoso caminho. Presto um brilhante serviço e recebo magnífica compensação. Entenda, e eu vou repetir aqui mais uma vez, pode ser que você esteja chegando aqui a primeira vez. A afirmação não é apenas uma declaração, pura e simples, palavras ao vento. A declaração ela deve ocorrer a partir de um reconhecimento interior, do entendimento do fundamento, do entendimento da unidade em você, do entendimento da sua unidade espiritual com você mesmo, da sua identidade espiritual. Quem é você? Quais são essas leis espirituais? Qual é a sua origem? Qual é o que significa a unidade na sua vida? O que você, ao expressar, pode se concretizar? Por que expressar e falar é importante, pode concretizar coisas na sua vida? Você precisa entender isso para fazer um uso adequado das afirmações. Afirmar por afirmar não modifica absolutamente nada, ok? Tendes o direito divino de possuir a abundância e receber mais do que o suficiente para a sua subsistência. Diz o profeta, seu celeiro estará cheio e a sua taça transbordante. Esta é a ideia de Deus ao seu respeito. Quando romperdes em sua consciência as barreiras das necessidades, entrareis na idade de ouro e todo desejo justo do seu coração será realizado.
que assim seja dentro de você a partir desse estudo. A aplicação do princípio da não resistência vos permitirá resolver numerosas dificuldades das suas relações com o próximo. Cristo disse: amai vossos inimigos e fazei bem ao que vos persegue. Isso não quer dizer que deveis ser um capacho humano e vos fazerdes mártires da afeição que tiverdes. O que deveis fazer justamente é provar para vós mesmos que o vosso inimigo não é inteiramente mau e que não há necessidade de convencerdes os outros. Basta adquirirdes a convicção que ele tem em si mesmo, qualidades que, se fossem desenvolvidas, vos causariam admiração. Ele traz alguns exemplos e ele vai falando a respeito disso. Então, quando a gente tem uma pessoa que está nos incomodando, que o jeito da pessoa nos incomoda, que a pessoa é implicante ou que a pessoa realmente é difícil, abençoe essa pessoa e procure reconhecer Deus dentro dela. Isso é se reconciliar, né, com os inimigos. Porque quando você reconhece Deus dentro da outra pessoa, sabendo que Deus é o todo de tudo, né? Deus é a unidade, né? Então, a outra pessoa também é Deus mesmo, muito embora ela não saiba, muito embora ela não expresse, você que tem consciência da lei, você deve aplicar dessa forma. Isso vai fazendo com que você cure e você elimine, de certa forma, essas conexões a essa pessoa, que são conexões emocionais, são conexões invisíveis. E ali a pessoa pode seguir o caminho dela e você também seguir o seu em paz, sem que haja repetições, né, de situações dessas relações, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Aí ele conta aqui a história de uma pessoa que tinha muita resistência em relação ao dinheiro, né, odiava o dinheiro. Quer dizer, ele falou primeiro da relação com pessoas e agora ele fala da relação com dinheiro. Então, ele fala assim, ó. A pessoa falava assim: não aprecio o dinheiro é a causa do mal, só quero dinheiro para fazer o que preciso com ele. Porém, né, quando você admite que Deus é tudo, que será essa moeda que estás pensando? Se você, tem pessoas que têm toda essa resistência em relação ao dinheiro, mas ele fala, se Deus é tudo, ele também é o dinheiro, também é a energia que está presente no dinheiro, também faz parte dessa criação do dinheiro. Então ele explica assim, essa nota com uma águia e admiráveis gravuras e letras com a promessa pagarei em belas letras, que será? Se Deus é tudo e o amais, como podeis odiar o dólar? Mateus Holden, esse dólar é parte do bem ilimitado, o Deus infinito, que se acha no centro de toda expressão. É uma das suas expressões. É sua substância criada pela sua inteligência e posta em circulação pelo seu poder. Não vês que esse dólar é vosso amigo e vos foi dado pelo amigo invariável que Deus é? É parte do seu todo, um fruto do galho da árvore total. Sois um dos galhos, o dólar que mentalizais é parte do fruto. Os vossos amigos são mais frutos, adquiri amigos. Se não podeis tê-los de outra forma, ide ao vosso trabalho adquiri-os em pensamento. Fazei-vos criança por alguns momentos e jogai cientificamente o fazer de conta. Fazei de conta que tendes numerosos amigos e que todos os inimigos que tivestes vos olham com expressão de amor e simpatia e esperai os resultados. Apenas observar e esperar, com a mesma certeza que o dia vem depois da noite. Tereis posto em atividade uma corrente de bondade que arrastará até os últimos vestígios de sua má sorte. A vossa fortuna virá. Tentai isso. Tentar meu plano nada vos custará. Dar-vos-á isto alegria, ao menos por momentos. Se ele vos der prazer por algum tempo, já valerá o esforço. Porém, se vos alegrar um pouco, continuarei com ele, dedicando mais tempo a esse admirável trabalho mental. Então ele estava contando essa história desse rapaz que tinha muita resistência ao dinheiro, que ele achava que o dinheiro era o mal do mundo, enfim. E ela estava explicando para ele o que ele deveria fazer, entender que Deus se expressa em todas as formas, inclusive no dinheiro, na comida que a gente come, nas coisas que a gente recebe, nas coisas que a gente faz. A gente precisa ver Deus em tudo, né? O reto pensar, ele traz êxito, e o pensar errôneo leva ao insucesso. É coisa que não custa 1 cêntimo e dá grandes dividendos. Todas as vezes que vos encontrardes em condições difíceis de resolver, recorrei ao princípio da não resistência.
Por exemplo, se vos parecer que alguém pretende fazer-vos uma pergunta cuja resposta vos será desagradável dar, não vos contrarieis por isso, mas afirmai que essa pergunta não vos será feita e colocai o assunto nas mãos do vosso Cristo interno, que resolverá tudo sem terdes dificuldade. Então, a não resistência é você aprender a não entrar em conflito interior. Entenda, é um conflito interior em relação à situação que está acontecendo. É tentar ver através de. Se eu não resisto, esse mal não me ataca, ele não me ameaça, ele não me paralisa. Essa não resistência não é ser o capacho, como ele diz. A não resistência vem da compreensão de que Deus é tudo e que não há duas forças em conflito. Não há ninguém tentando atacar ninguém. Não há luta, não há briga, não há desentendimento. E aí quando você alinha a esse pensamento, um com Deus é a maioria. Então, a tendência é que qualquer conflito oriundo do pensamento que estava errôneo ali, né, tende a se alinhar, tende a se ajustar. E aí você vê essas coisas todas sendo resolvidas da maneira mais simples possível, ok? Então, aqui a gente encerra esse nosso estudo de hoje. Então, se inscreva no canal, curta aqui esse vídeo, faça um comentário aqui embaixo, fica com alguma dúvida, aplica aí os ensinamentos, né, dessa prática das declarações que ele fez e depois me conta como é que foi, o que mudou. Vai ser muito legal saber que você está aplicando e você está obtendo resultados. Então, te agradeço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!